Boa noite, professor. Salve Maria. Minha pergunta é o seguinte: muitas pessoas hoje, principalmente nesses grupos de internet, veem que como as notícias são manipuladas, como a mídia não é confiável, elas não devem se informar, não devem ler jornais, não devem acompanhar sites de notícias e portanto, não são capazes de olhar para o que está acontecendo lá fora, no mundo. Não são capazes de compreender a realidade, só de ver aquilo que está no livro, está nesse ou naquele autor. Isso não seria uma forma de se dissociar da realidade e procurar um estudo que é só uma forma de alimentar a vaidade e a erudição vazia? Perfeitamente. Não adianta, é irrelevante que a pessoa se imagine, se creia ou pretenda ser um intelectual por ter feito um sem número de leituras. Se ela não é capaz de analisar os acontecimentos que a circundam, segundo o prisma da luta contra-revolucionária, quer dizer, os critérios de bem e de mal, de belo e de feio, de verdade e de erro, se a pessoa não tiver essa noção, ela pode ler bibliotecas inteiras. Isso não redundará em nenhum proveito. Pelo contrário, pode ser o fator de uma grande dissociação mental, de uma grande confusão, uma balbúrdia interna. Então, o que acontece? É muito mais cômodo abster-se. Há pessoas que simplesmente usam a internet como um meio de, como você ponderou bem, de exibicionismo. Um meio de se afirmar, uma espécie de autoajuda, de autoajuda informática ou cibernética, não sei como dizer. Mas isso, com o tempo, se desgasta e a própria pessoa nota o vazio, a incongruência, a natureza balofa disso. Qual é o remédio? O remédio é o seguinte: a pessoa deve procurar um tema que atraia, um tema de interesse verdadeiro. E não só ficar nisso, mas, associado a isso, deve deter a atenção nos acontecimentos mundiais. Por quê? Deus atua no contexto da história. As graças de Deus, a ação do demônio, se manifestam nos acontecimentos. Se a pessoa fecha os olhos para isso e diz, não quero ver, não quero ver, isso tudo me causa angústia, nervosismo, tensão, aflição, não sei o quê, uma pessoa nessas condições não está habilitada a realizar a luta contra-revolucionária. Pelo contrário, ela quer viver numa atmosfera romântica, numa atmosfera ilusória, utópica, na quimera, não é? Numa miragem. Isso não condiz com o perfil de um verdadeiro católico contra-revolucionário que deve deve saber ver com lupa os acontecimentos, fatos e pessoas. Quem não sabe fazer isso com os que estão ao seu redor, jamais saberá tirar bom proveito de um livro. As duas realidades se interpenetram. É preciso saber ler para ter elementos de análise, mas é preciso saber observar para que a pessoa, usando aqueles elementos, tire conclusões cabíveis e proficientes. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, que eu creio que seja uma dúvida de muitos, que é a respeito do volume de estudos que um católico jovem de hoje deve ter, tendo em vista todo o estudo e todas as atividades intelectuais que Santo Tomás teve. Ele foi um santo muito especial, muito agraciado por Deus quanto à vida intelectual, só que nenhum de nós tem a capacidade praticamente inata de estudar muitas horas por dia. O que o senhor recomenda como leitura inicial? Ou se a gente precisa se preocupar quantas páginas a gente deve ler por dia? Se precisa ser um livro, seja um compêndio, alguma coisa assim, desse caráter? Perfeito, está muito claro. O que convém a alguns, não convém a todos. Os santos devem ser sempre
admirados, mas nem sempre imitados. Por quê? Os santos, em sua vocação específica, recebem graças determinadas. Nenhum de nós pode ter a pretensão de ser um mico Santo Tomás de Aquino. Isso é uma presunção inaudita, despropositada. Por que isso? Há pessoas que julgam o seguinte, que o estudo é um acúmulo de bens materiais. Então, são pessoas introspectivas, geralmente, que procuram acumular dados, como se o fato de acumular dados representasse um trunfo para ela, uma forma de realização pessoal. Não é assim. Quem estuda deve aprender, antes de mais nada, uma arte que é básica, elementar e poucos mencionam. A arte do descanso, do repouso. De nada vale fazer estudos exaustivos, desproporcionados, se a pessoa não tem a mente devidamente repousada para que ela possa absorver, assimilar o que leu e tirar proveito daquilo. Esse é um primeiro dado. O segundo dado é que muitos, talvez por influência jansenista, calvinista, sobre isso podemos tratar longamente em outras ocasiões, julgam que o estudo deva ser como eu diria, uma espécie de tenaz, um fardo, um ônus, uma corveia, algo que tritura a pessoa e faz sofrer. Não. O deleite, o comprazimento no estudo é parte integrante disso. Quer dizer, é preciso que a pessoa tenha atração por aquilo que faz. Sinta deleite, sinta regozijo, júbilo com o que está fazendo. É muito menos árduo e muito mais profícuo estudar assim do que estabelecer um programa hirto, frio, rígido, como se isso fosse a panaceia de todos os males, para todos os males. Não há programas fixos estabelecidos de uma maneira, como é que eu diria, de uma maneira sistemática e intocável. Não. É preciso que cada um conheça as suas próprias tendências, apetências, as suas fraquezas e misérias e os seus pendores. E que ele procure dar vazão àquilo que nela há de mais vivaz, de mais característico, isso se chamaria o ponto vivo. E a partir daí, desenvolver os estudos que atendam a essa perspectiva. Uma vez consolidado esse terreno, depois, como diz bem São Francisco de Assis, é preciso começar pelas coisas mais simples, passando depois para o que é de mais difícil, até chegarmos ao ponto daquilo que pareceria antes dificílimo e impossível. É por etapas. O espírito humano procede de forma gradual. Nada de sumo se faz de repente. São Tomás de Aquino é conhecido o episódio, depois de ter escrito As Sublimidades que escreveu, teve uma visão maravilhosa e formulou esse comentário. Tenho a impressão de que tudo que eu escrevi é palha. Quero destruir tudo. Felizmente não foi destruído. Mas vejamos o seguinte, isso quer dizer o quê? Que os estudos são, evidentemente, a base de apoio, são o sustentáculo de todas as mais altas cogitações. Mas eles só se explicam em vista desse fim último, que é a glória de Deus. Quer dizer, o homem sábio não é aquele que simplesmente leu muito ou é versado em várias matérias, isso não é o elemento fundamental da sabedoria, mas é aquele que sabe, em face do que conhece, em face da vida, da realidade dos acontecimentos, sabe extrair o suco, o que há de melhor. Então é o espírito analítico. O espírito analítico pressupõe o quê? Que a pessoa tenha critérios claros.
Esse é o ponto fundamental e que, infelizmente, não se vê no dia a dia na internet. Quer dizer, há muitos rapazes que são bem intencionados e querem navegar pelas águas do conhecimento e que começam de modo errado e depois desistem, porque não percebem que estão entrando por um caminho árduo, penoso, que é, no fundo, rebarbativo, e a longo ou médio prazo acaba por afastá-los, ao invés de introduzi-los nos horizontes do saber. Esse é o grande erro. É preciso saber orientar os estudiosos de uma maneira correta, não impondo exigências descabidas e permitindo que as luzes primordiais se manifestem. Cada alma é um escrínio de Deus. Em cada alma Deus deixou um valor extraordinário. E cada ser humano é o primeiro em alguma qualidade. Não devemos imaginar o ser humano massificado. Isso é próprio do nazifascismo e do comunismo. Professor, diante de toda a exposição que o senhor fez sobre os volumes de estudos, de todas as listas que os meios intelectuais de internet fazem, diante de todo esse cenário, como, portanto, deve ser a vida intelectual de alguém que se diz tomista? Eu penso o seguinte, como eu disse há pouco, não há um critério válido, absoluto, universal e único. Um critério válido, absoluto, universal e único. O que deve haver é bom senso. Bom senso. Há pessoas que têm pendor manifesto para a história, outros pela psicologia, outros pela literatura. É errado, como já tive ocasião de verificar por aí, que se diga a determinada pessoa: o princípio do saber é estudar tais obras literárias. Isso não é assim, isso não é imposto assim. Não é? Ninguém é robô, é fantoche. Então a pessoa deve ser levada a procurar aquilo que mais condiz com a psicologia dela. Então, a pessoa, digamos, o rapaz, a moça, tem dificuldade, não tem muita apetência por leitura, por estudo. O que nós devemos fazer? Devemos impingir uma leitura árdua, dessas acachapantes? Evidentemente não, porque isso seria contraproducente. É preciso testar e sondar. Cada qual, quando começa a sua vida intelectual, deve perscrutar o horizonte. É impossível que daí a importância de acompanhar o noticiário diário. É impossível que lendo sobre os acontecimentos não surja um dado, seja de história, de arqueologia, de filosofia, de psicologia, de pedagogia, o que for, que desperte interesse. Uma vez despertar interesse, é o fio condutor. É o elo de ligação, quer dizer, é o ponto vivo. Tocado nesse ponto, o aluno estudioso tem uma espécie de, como é que eu diria, um refugir de determinada verdade. Ele diz assim: como é interessante o saber, como é interessante o estudo, eu me aprofundarei por aqui. E ela então, a partir daquele dado inicial, desdobra, aprofunda o estudo. Depois cansa, passa para outro. Então, resumindo, mais uma vez, eu já tive a ocasião de dizer, o estudo não deve ser visto como um campo de concentração, uma câmara de torturas. Não, isso não é estudo. Isso pode caber num manual de jansenismo, de calvinismo, de cartesianismo, mas não é o espírito católico. A Igreja nunca procedeu assim. Nunca estabeleceu medidas definidas, exatas. Não, você é obrigado a consumir tanto de livros como você é obrigado a consumir tanto de carne. Não existe isso. Não há nenhum médico, para estabelecer essa analogia, que diga assim: você precisa consumir tanto de vegetais e de carnes para ter saúde. Isso é a própria pessoa que percebe.
os manuais de vida espiritual, os grandes diretores, São Francisco de Sales, Santo Antônio Maria Claret, Santo Curadars, Santo Afonso de Ligório, podemos passar a madrugada falando disso. Todos eles dão indicações, dão sugestões. Mas é preciso entender que o espírito vale mais que a letra. As indicações que eles dão precisam ser adaptadas às condições atuais, como eles fariam se estivessem no mundo de hoje. Não podem ser concebidas como uma coisa hirta, não sujeita às naturais aclimatações, às naturais ajustes que a vida contemporânea exige. Então, resumindo, sem observação da realidade, sem análise criteriosa dos acontecimentos, sem que haja um esforço conjugado com um devido bem-estar, com devido comprazimento nos estudos, não há quem vá adiante. Não adianta colocar a pecha intelectual na cabeça, colocar um dístico, isso não convence. Não é, resumindo, repetindo, aliás, o número de livros lidos que caracteriza o saber. Não é o número de livros que a pessoa leu, mas a capacidade que ela demonstrou de si para consigo em analisar, assimilar, aproveitar nesse sentido, tirar elementos úteis de caráter geral que dirigem a vida, que orientam, que dão rumo para ela e para os demais, é essa capacidade que caracteriza o verdadeiro estudioso. Então, é uma forma de entrosamento, de sincronia entre a teoria e a prática. A teoria vista, considerada em si, simplesmente, não resolve nada. Nada mais prático do que a teoria. Mas a prática vale mais que a gramática. Então, não basta viver no mundo das ideias de Platão, isso não soluciona nada. Por outro lado, a solução dos problemas concretos advém da análise doutrinária que é obtida como? Pela visão católica, pela boa leitura, pelo senso de observação, pelos bons exemplos e assim por diante. Essa forma de equilíbrio entre o abstrato e o concreto é o que caracteriza o verdadeiro estudioso. Alguém dirá, mas não pode haver um especialista? Claro que pode e deve haver. Mas a especialização é um gênero muito característico. Não se pode tratar assim genericamente. Eu sou especialista em Santo Tomás. Não é por aí. Ou sou especialista em, em Hayek. Não é isso. Primeiramente, porque certas especializações não vêm ao caso. E segundo, não vem ao caso porque o panorama é muito amplo. E essas pessoas, embora se vivessem hoje, saberiam adaptar as doutrinas formuladas então ao contexto atual. E segundo, porque é preciso que a pessoa tenha noção geral do panorama para que, em face disso, saiba fazer as apreciações devidas e dar a cada um a importância correspondente. Estimados amigos, prezados alunos, esse tema referente ao estudo, eu vejo que é muito palpitante, é um tema candente. E há na internet uma constante nessa matéria. Nota-se que existe uma oscilação, pessoas que frequentemente deslizam numa direção ou noutra. Uns se julgando especialistas porque conhecem um determinado assunto, evidentemente pela rama, porque quando a pessoa é jovem não pode conhecer em profundidade, não há tempo. E outros julgando que abarcaram os conhecimentos extraordinários da ciência, a pedra filosofal, ou chegaram a ter acesso ao elixir da longa vida,
porque leram tantas obras, ou porque fizeram tantas citações. Não é esse o caminho. Bom senso. O que caracteriza o católico? Lógica e bom senso. Só há bom senso quando a pessoa não se descola da realidade. O descolar-se da realidade é fácil. Nós todos padecemos de um mal que se chama orgulho. Todos nós. Santo Agostinho dizia, 3 virtudes são necessárias. Humildade. Segunda, humildade. Terceira, humildade. E onde está isso? Não é? É muito difícil encontrar. Então, se cada um se cingir a estudar algo, um ponto que o atraia, sem dúvida, ela poderá depois desenvolver isso, aprofundar e ter uma riqueza de horizontes que ela não deve imaginar que vai conseguir de início. Nemo sumus e de repente. Nada de sumo se faz de repente. E com isso eu espero haver resumido esse tema e desejo muitíssimo que as objeções sejam expostas, as dúvidas, as questões atinentes ao tema ou a assuntos correlatos mais distantes, como preferir. Boa noite a todos, com imenso prazer eu me despeço e aguardo então, com muita atenção, com muito desejo, pressuroso mesmo, que façam as perguntas que eles aprovarem. Boa noite a todos e até breve.